Monotongação. O que é isso? Você já ouviu falar? Bom, é mais um fenômeno que nós vamos tratar em mais um vídeo da série Gramática da Língua de Eulália. Então, fique comigo e vamos nessa! E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e nós voltamos com mais um estudo da Gramática da Língua de Eulália, trazendo mais um fenômeno relacionado com fonologia e as transformações dos sons nas palavras. E o fenômeno que eu quero trazer hoje é a monotongação. E nome é esse comprido que pode até gerar certo estranhamento, então vamos explicar agora. A monotongação ocorre quando dois sons fundem-se em um só. Simples assim, dois sons se unem em um. E um exemplo que é dado aqui, e que a gente vai trazer logo mais, alguns exemplos, é o ditongo EI. E esse fenômeno acontece quando está atrás das consoantes J, X e R. Então o que eu vou trazer no episódio de hoje, na aula de hoje? É que quando o ditongo EI ele antecede consoantes J, X e R, ele sofre uma monotongação. Então ele se funde. Vamos ver como isso acontece na prática. Então o professor Marcos Banho, para explicar essa lição, ele fez essa tabelinha aqui. E se nós prestarmos atenção, você vai encontrar, de modo geral, duas circunstâncias em que uma em que há essa monotongação, de acordo com os parâmetros que foram descritos anteriormente, agora há pouco, e situações em que ela não acontece. Por quê? Porque foge das condições que a gente descreveu antes. Então, se atende às condições que nós falamos, então, ditongo EI, no caso aqui, antecede J, X e R, ela acontece. Se for uma outra consoante, uma outra ou até uma vogal, não acontece. Então vamos aos exemplos. Por exemplo, a palavra beiço. Na língua escrita, assim, quando a gente for falar na língua escrita, também assim, a gente pode entender como uma forma consignada pela tradição, pela norma culta. Então seria a forma correta. Eu até vou pôr entre aspas para, se a gente for, porque provavelmente o Marcos Banho detestar eu usar esse correto, mas assim, entendamos como é a forma oficial da norma culta, forma consignada no dicionário. Então, beiço, já na língua falada, seria o equivalente ao português, então padrão, sujeito às todas as variáveis que podem acontecer numa língua em sua dinâmica de uso. No caso aqui em destaque, beiço, tanto na escrita quanto na fala, não há mudança. Então fica beiço, beiço. Por que isso Mas assim, por que isso acontece? Na verdade, esse é um caso em que não há a monotongação. Por quê? Porque qual é a consoante que sucede, que vem depois do ditongo EI? É um C com cedilha. Então, o C com cedilha não atende às condições de monotongação que já foram expostas, foram descritas anteriormente, no comecinho aqui do nosso vídeo. Então, ela não acontece. Então, fica o EI se mantém, assim como o fonemas de beiço. Então, não muda nada. Agora, a palavra beijo, na forma escrita, vira beijo na língua falada. Muito comum, assim, como quando a gente falou de alguns fenômenos como assimilação, entre outros, tudo que nós estamos falando aqui são de fenômenos que nós conhecemos muito bem como falantes. Nós sabemos que isso acontece, a gente só não sabe por que acontece, as circunstâncias, os detalhes. E dessa forma agora a gente entende, como no caso beijo, o ditongo EI, ele vem antes de um J, o J é uma condição de monotongação. E por isso
Na língua falada, o beijo vira beijo. Então esse I semivogal, a semivogal do ditongo, ele engole, ele é engolido, ele praticamente desaparece. E o beijo vira beijo. Mesma coisa acontece com brasileiro. A gente vê muito, hoje fala brasileiro. Então esse I de brasileiro, o I que forma o ditongo com EI. De brasileiro vira brasileiro. Cheiro vira cheiro. Então aqui, tanto no caso do brasileiro como no caso do cheiro, R é condição de monotongação. Então o EI, ele vem antes de um R, então você tem monotongação. Brasileiro, brasileiro. Cheiro, cheiro. Mesma coisa, deixa. X também é condição de monotongação. Então o deixa vira deixa. Por sua vez, tanto em jeito quanto em peito, letra T não atende à condição de monotongação. Então, portanto, tanto na fala quanto na escrita, jeito é jeito e peito é peito. Em seguida, o X de novo, de peixe. Peixe, já sabemos, é condição de monotongação. De peixe vira peixe. Eu me lembro o Romário, que na boa, peixe. Você quer alguma coisa? Ele fala muito isso. Então, você prestar atenção, ele não fala na fala boa peixe, não é peixe. O I, praticamente, ele sumiu. Então, você só vê o som de peixe. Primeiro vira primeiro, porque é R. O R antecede o ditongo. Queijo é J, então queijo, o ditongo EI, depois vem o J, monotongação, queijo. Da mesma forma, queixo, o X também é condição de monotongação, queixo, queixo. Já o V está fora da lista, não atende a essas condições de monotongação. Então, seiva, seiva, é tanto um quanto o outro são a mesma forma. Bom, acho que isso ajuda mais uma vez a gente entender o quanto, entendendo certos fenômenos da língua, e esse é um fenômeno bastante interessante, e os resultados são muito comuns para nós, porque a gente vê essas formas monotongadas, vamos dizer assim, o tempo todo, peixe, deixa, cheiro. A gente usa também essas formas o tempo todo. Como eu falei, são formas que, independentemente de quem é o falante, se ele tem estudo, se não tem estudo, se é rico, se é pobre, se é do interior, se é da cidade, não importa. São comuns porque são naturais e são, como a gente já entendeu, são formas mais simples, mais fáceis de a gente usar e por isso elas acabam sendo mais comuns em detrimento das formas consignadas no português padrão. Então são mais alguns conhecimentos que a gente adquire e que ajudam a gente a entender esse todo complexo e ao mesmo tempo rico e fascinante que é a língua portuguesa. E a monotongação é mais um conceito que a gente aprende nas nossas aulas. Tudo bem, gente? Bom, e aqui termina mais um vídeo da série Gramática da Língua de Eulalia. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês estão gostando desse e outros vídeos e do meu trabalho em geral, então peço um favor para vocês, como eu já tenho feito nos outros vídeos. Você deixa o seu joinha, curtir, gostei, like, seja como for, para você aumentar o engajamento do meu vídeo e ele chegar a outras pessoas. E é assim que o nosso engajamento vai aumentar e o nosso canal vai crescer. Então também não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para você poder acompanhar os lançamentos, as novidades assim que elas forem surgindo. E espero ver você de novo em mais um vídeo desta série A Gramática da Língua de Eulalia. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.